Colossenses 2, o apóstolo Paulo fala, a partir do verso 6, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Uma outra tradução diz, andai nele. Fala para andar nele, tá? Fala de uma caminhada. 7, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, continuem andando com ele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Alguma vez você foi tentado a desistir da tua fé em Jesus? Eu já fui. Já faz tempo isso. Mas eu já fui tentado a deixar tudo para trás e voltar a viver a vida que eu vivia antes de Cristo. Já fui tentado algumas vezes a respeito disso. Agora, todo mundo lembra aqui, gente, alguns não, porque não eram nascidos, né? Só pelas mídias aí. 2001, dia 11 de setembro, o que aconteceu? A queda das Torres Gêmeas. E como diz o gaúcho, quando isso aconteceu, só se fala noutra coisa, né? Só se falava noutra coisa. Era o tempo todo se falando daquele episódio da queda das Torres Gêmeas. E eu me lembro de alguns programas que eu vi, em que eles mostraram como que era a fundação. Vocês imaginem o trabalho de fundação que foi feito para que aquelas torres fossem construídas. Eu não vou saber usar termos técnicos aqui, tá? Mas uma das coisas que eu me lembro é que não era uma fundação única, era um complexo de fundações, vamos dizer assim, para que ficassem bem firmadas. E o apóstolo Paulo ele vai usar nesse texto aqui essas metáforas, a metáfora da botânica, de uma árvore, como a gente viu naquela imagem, que cresce muito para baixo primeiro, vai crescendo e se firmando e criando raízes firmes e fortes. E ele usa também essa metáfora da construção, da arquitetura, para falar sobre o quanto a gente precisa estar firmado e arraigado em Cristo, arraigados em Jesus. Nós precisamos ter na nossa fé, na nossa caminhada com Deus, ele está dizendo, uma fundação muito sólida, muito firme. Por quê? Porque vão vir as provas, virão as tempestades, virão aquelas situações em que nós seremos tentados a sucumbir. Agora, quando nós estamos bem firmados, arraigados, fundamentados, nós aguentamos com até certa tranquilidade as provações e as dificuldades que a vida traz. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre uma fé firmada, sobre uma fé arraigada, sobre uma fé em Cristo bem fundamentada. Cristo é tudo o que nós temos e a gente não pode arriscar de forma nenhuma a cair e a perder Jesus. Eu já disse aqui, você pode perder qualquer coisa na sua vida, mas você não pode perder Jesus Cristo. Você pode se afastar de qualquer coisa na sua vida, menos da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, é isso. O apóstolo Paulo, tanto nesse texto quanto em Efésios 3,17, ele vai falar sobre a importância da estabilidade da nossa fé, de uma fé estável, bem firmada em Jesus Cristo. A igreja de Colossos, ela precisava ouvir isso. Porque os desafios para se manterem, para que aqueles ouvintes se mantivessem firmes na fé naquela época, eram enormes.
Eles não tinham a Bíblia ainda. Eles não tinham a palavra de Deus para ler, para se fundamentar e aprender como nós aprendemos hoje. Não tinha YouTube, não tinha televisão com tantas e tantas mensagens, não tinha o tanto e tanto de igrejas que existem hoje. E o apóstolo Paulo está escrevendo para que eles ficassem muito firmados na sua fé. As pressões da vida que vinham sobre eles, as perseguições, como nós vimos semana passada, gente, as dúvidas que tomam o coração das pessoas, os falsos ensinamentos, os falsos mestres, as falsas igrejas que tinham na época, o chamado para viver uma vida santa e para que as pessoas se afastassem do pecado. Tudo isso eram provações para que as pessoas não se mantivessem firmes na sua fé. E tudo isso fazia de fato com que muitas pessoas não se firmassem na fé em Jesus naquela época. Hoje, nós temos também muitas distrações. E tem muitas distrações que estão tirando os crentes das igrejas. Tem muitas distrações hoje, as igrejas oferecem distrações, as igrejas estão cheias de programas que tem muito mais a ideia de entreter as pessoas, de trazer entretenimento do que firmar em si a fé das pessoas. As igrejas hoje estão muito mais preocupadas em ter dinheiro, em ter estrutura, em ter uma boa programação, do que enfim fundamentar a fé das pessoas em Jesus Cristo. Tem muito pastor coach por aí, tem muito pastor que de fato está procurando proeminência, que está querendo sucesso, que está querendo like, que está querendo visualizações, que está querendo fama, ser bem-sucedidos, e não em fundamentar a fé das pessoas em Jesus. Isso é o que a gente mais vê. Distrações é o que mais tem. E a igreja hoje concorre com tantas outras coisas. A igreja concorre com o shopping center, a igreja concorre com o parque. Se está legal, eu vou para o parque hoje, não preciso ir no culto, eu vou no culto no outro dia. A igreja concorre com festinhas, a igreja concorre com programações de fim de semana. Muitas coisas concorrem com a nossa fé e com a programação que nós temos muitas vezes para fundamentar a fé das pessoas em Cristo. Hoje, andar com Deus, estar firme numa igreja não é prioridade para muitas pessoas. A gente vai se der. Quando eu tiver um fim de semana desocupado, daí eu vou. Gente, isso pode custar muito caro. Isso é um alerta do pastor aqui e da palavra. Isso pode te custar caro. Pode te custar muito caro. Um dia, a porta da arca vai fechar. Não brinque com as palavras de Jesus Cristo. Não é o pastor que está dizendo, é Jesus que está dizendo isso através da sua palavra. Hoje, por exemplo, bom, eu vou falar um pouco sobre isso mais tarde. Então, a árvore precisa ter raízes profundas. As construções, elas têm raízes profundas. E a nossa fé tem que estar muito bem arraigada em Jesus. E esse é um ano de te desafiar a crescer, a sair da zona de conforto, a você mesmo avaliar o teu nível de compromisso com a tua fé, com Jesus Cristo. Isso a gente precisa fazer diariamente, ter esse senso crítico. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que foram testados na sua fé até o limite e permaneceram. Se você vê a lista de Hebreus 11, a Bíblia fala de homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. E pessoas que permaneceram. Ele fala de pessoas que andaram errantes pelo deserto, fugitivos, com fome, mal vestidos. Pessoas em crise, homens que foram cerrados ao meio, mas que permaneceram firmes. Quando a gente olha, por exemplo, a história de José do Egito, a gente vê um homem que foi provado severamente, mas que se manteve firme. Quando nós olhamos, por exemplo, para a história de Jó, um homem que perdeu tudo. Ele perdeu a sua saúde, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua família, perdeu os seus amigos. E a crise dele não foi porque ele perdeu tudo isso. A crise foi porque ele entendeu que Deus tinha se afastado dele.
E essa foi a crise de Jó. Uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte: se você perder tudo que você tem hoje, Jesus Cristo ainda continua fazendo sentido na sua vida? Se você perder tudo que você tem, tua família, tua saúde, aquilo que você conquistou, Jesus Cristo continua fazendo sentido para você? Foi isso que muitos homens e mulheres passaram. E eles entenderam que a maior riqueza deles estava nos céus. Estava em Jesus Cristo. E a gente precisa adquirir uma fé desse nível, violenta, firmada em Jesus Cristo. Eu queria te perguntar, como foi a tua experiência com Jesus? O apóstolo Paulo aqui, ele diz no 2:6 o seguinte: assim como vocês receberam a Cristo Jesus. Houve um dia em que esses irmãos lá de Colossos, eles receberam Jesus. Eles aceitaram a Cristo, como a gente diz aqui. Eles receberam a Cristo. Como que você recebeu Cristo? Você está lembrado desse dia? Você lembra do momento em que Cristo passou a fazer parte da sua vida e que você entregou o teu coração a Ele? Você lembra desse momento? Aquele momento em que você sentiu que alguma coisa mudou? Então, a fé cristã, ela começa nesse momento. Ela começa com essa entrega, ela começa com esse novo nascimento, ela começa com esse momento em que a gente sente: agora eu sou uma pessoa diferente, agora eu nasci de novo. E é isso, gente, a fé cristã genuína passa pela experiência do novo nascimento, e esse encontro individual é para cada um de nós. Os ouvintes de Paulo, eles tinham recebido Jesus, eles haviam sido batizados na fé em Jesus Cristo, eles estavam pertencendo a uma congregação, eles estavam participando de ceia, eles estavam participando de reuniões de oração. E é isso, eles receberam a Jesus Cristo. Cristo encontrou neles uma boa terra. Quem lembra da parábola do semeador, de Mateus 13? Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte das sementes caiu aonde? Numa terra com muita pedra. Outra parte das sementes caiu aonde? No meio de espinhos. Uma outra parte da semente, o que aconteceu com ela? Caiu à beira do caminho e vieram as aves e levaram, simbolizando o trabalho de Satanás para arrancar a palavra de Deus do coração da igreja de Jesus. E uma outra parte das sementes caiu aonde? Em terra boa, em terra que produziu fruto. Uma parte cai no meio de um terreno pedregoso, que significa aquele coração duro, aquele coração com pedras, em que a palavra de Deus não encontra profundidade. Isso é uma parte da igreja. Uma outra parte das sementes caíram entre espinhos, e aí Jesus fala que são os problemas, as dificuldades, as perseguições, as lutas, e vêm e estragam aquela semente, e ela não germina. Uma outra parte da semente, como eu disse, cai à beira do caminho, Satanás vem e rouba. Mas há uma outra parte que caiu em boa terra. Em nome de Jesus Cristo, o teu coração é essa boa terra. A igreja de Colossos era essa boa terra. Só que o que acontece, queridos? O apóstolo Paulo, da mesma maneira como ele fala assim, da mesma 2:6. Assim como vocês receberam, ele vai dizer: continuem a viver nele. Andai nele. Não basta, gente, o primeiro passo. Não se resolve tudo apenas recebendo Jesus, aceitando Jesus, sendo batizados em Jesus Cristo. Isso é um primeiro momento, mas ele fala que a nossa fé precisa ter uma continuidade. Ele diz aqui que é necessário ir além do evento de receber Jesus na nossa vida. Muitas pessoas param nesse estágio aqui. Elas apenas recebem a Cristo, elas são apenas recebidas numa igreja, elas são apenas batizadas, mas não há uma continuidade no processo de
de salvação e no processo de se firmar na fé em Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão tão sérios olhando aí. Gente, andai nele é uma caminhada. O receber a Cristo, o aceitar Jesus Cristo é o ponto de largada da corrida. Mas há uma caminhada. Andai nele, há um processo que precisa estar na vida de cada um. A continuidade. Paulo vai falar em Filipenses que a gente precisa desenvolver a nossa fé, a nossa salvação em Jesus Cristo. Agora, depois de receber a Cristo, nós precisamos adotar um estilo de vida. Adotar uma conduta para que a gente se firme. Um dos nomes que o cristianismo recebeu lá no começo da fé cristã, e isso está em Atos, é o caminho. O caminho, era assim que se chamava o cristianismo nos primeiros dias, o caminho. Por quê? Porque é uma caminhada. É uma caminhada com Cristo. Então eles estavam... Gente, a experiência de conversão, ela não é uma experiência de oba-oba, não. A experiência de conversão é uma experiência de morte. Jesus fala que se quem não morrer não é digno. Quem não morrer e não pegar a sua cruz e andar após ele, não é digno dele. A caminhada exige a cruz. E cruz não é essa coisa pesada. A minha cruz, a minha esposa é minha cruz, o meu marido é minha cruz, esse negócio é minha cruz. Cruz é renúncia, é uma ruptura com a tua antiga vida. É uma ruptura com tudo aquilo que concorre com Jesus no teu coração. Isso é cruz. Tudo aquilo que concorre com Jesus Cristo no teu coração precisa ir para a cruz, precisa ser deixado para trás. Há necessidade de uma ruptura. Todos comigo? Há necessidade de uma ruptura com a vida antiga, gente. Fica fácil esse cristianismo, né? A gente abraça tudo que é mochila, assume o cristianismo, mas segue vivendo a vida velha. Vai vivendo a vida velha. Tem que ter rupturas com a vida antiga. Presença, uma outra questão, andar nele, andar no caminho, é uma experiência diária com Jesus. O Senhor pode te renovar hoje. O Senhor pode te renovar amanhã. O Senhor pode te renovar depois de amanhã. Ele pode te renovar semana que vem. Ele está convosco, como diz a palavra de Deus, todos os dias até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus diz que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Andar com Jesus é uma experiência diária. Eu ouço a voz dEle diariamente. Eu tenho uma direção para Ele, da parte dEle diariamente. Eu tenho provisão diariamente. Eu tenho consolo diariamente. Eu posso ter experiências novas diariamente. Andar com Jesus é uma experiência diária. Não é uma coisa que ficou lá no passado, quando eu recebi Jesus, quando eu aceitei Jesus. Paulo fala de novidade de vida. Que nós andamos em novidade de vida. Gente, deixa essa religião para trás em nome de Jesus. Deixa essa religião para trás. Se a vida cristã não for uma experiência diária com Deus, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Viver com Deus é uma experiência diária. Todos os dias eu acordo, eu estou com Ele, Ele está comigo. E Ele fala com a gente todos os dias. Se nós não vivenciamos isso, nós estamos perdendo muita coisa. Estamos perdendo muita coisa se a gente não... É uma experiência diária viver com Jesus. Firmados e arraigados nele. Lá no verso 7, Paulo fala sobre estar enraizados e edificados, não é verdade? 7, estando enraizados e edificado, a raiz e a estrutura de um prédio. Paulo estava naquele mundo grego da época, vendo as grandes construções, aqueles grandes templos, as grandes edificações, e ele sabia do que ele estava falando. Que precisavam de uma estrutura para poder estar firmes
Aquelas construções precisavam de uma firme estrutura para poder permanecer. Isso é o significado. Há uma preocupação no coração de muitos pastores. Eu converso com vários pastores, gente. Há, honestamente, uma preocupação no coração de muitos pastores com a falta de estabilidade espiritual dos membros. A falta de estabilidade espiritual dos membros. Um dos primeiros compromissos que se perdeu foi, e aqui eu não quero impor legalismo, não quero impor julgo sobre ninguém. Realmente tem dias que não é possível estar aqui, tá bom? Não é isso que eu estou falando, longe disso. Mas, por exemplo, ontem eu estava conversando com um pastor amigo, a igreja dele deve ter uns 160 membros. Ele disse assim: Chico, tem dias que vem 60 pessoas no culto. Tem dias que tem 120, 130, tem dias que tem 60. E é aquela coisa assim, essa falta de estabilidade das pessoas em relação a uma celebração, em relação ao culto a Cristo, porque não se trata de vir na igreja, hoje eu vou na igreja. Se trata de prestar um culto a Deus. Se trata de prestar um culto a Deus. Isso reflete o fato de que muitas pessoas não têm uma vida estável espiritualmente. Não há estabilidade na sua vida espiritual. Não permanecem nessa caminhada. Eu já vi de tudo nesse tempo que eu me converti. Pessoas desviarem e se afastarem da fé por diversos motivos. Relacionamentos afetivos é um deles. A pessoa encontra um namorado ou uma namorada e ela deixa a fé cristã, porque às vezes isso é uma imposição da outra parte. Já vi isso acontecer. Às vezes, é a entrada numa universidade. Nós sabemos que muitos jovens hoje, ao entrarem numa universidade, eles se afastam da fé por conta de alguns ensinos, professores que são ateus mesmo, dentro da escola. Às vezes algumas disciplinas são bem contra a fé cristã. Às vezes são as influências lá dentro, as amizades. Às vezes é a fé que não está bem fundamentada. E numa prova dessas, e é muito comum ver hoje universitários que se desviam da fé cristã. É comum, gente. Eu não vou saber dizer aqui, mas existem estatísticas que mostram o alto índice de cristãos que deixam a sua fé para trás quando entram numa universidade. Às vezes é uma crise na família, uma crise financeira, uma crise no casamento. Tudo isso é um gatilho para que a fé seja roubada. É um gatilho para que Satanás venha e trabalhe no sentido de roubar a tua fé. Muita gente tem uma vida espiritual que se assemelha a uma gangorra, baseada nos sentimentos. Uma hora está aqui, outra hora está aqui. Parece o Grêmio e o Inter lá no Rio Grande do Sul. Uma hora veio para a segunda divisão, primeira divisão, e aí fica assim, sabe? Aí o crente ele vai para a segunda divisão, aí ele sobe para a primeira divisão um pouco. Aí ele vai para a segunda divisão, e aí volta. E assim é a fé de muitos crentes. A tua fé hoje está na primeira divisão? Ou está na segunda divisão? Eu não senti muita convicção aí não, viu? Está na primeira divisão ou na segunda divisão? Se tiver na segunda, não tem problema. A gente pode se arrepender e dizer, Senhor, eu quero voltar para a primeira divisão. Nós estamos falando de questões eternas, pessoal. Nós não estamos falando de ficar firme num clube. Nós estamos falando de eternidade. Estamos falando de coisas que dizem respeito à eternidade. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza tanto: estejam firmes. Estejam firmes. O Senhor Jesus usa a mesma história do homem que plantou, que construiu a sua casa na areia, e de um outro que construiu a sua casa sobre a rocha. A gente precisa decidir onde vai construir a nossa casa. Existem crentes que voltam para o pecado. Nesses últimos dias aí,
Eu fiquei bem surpreso com um cara desses influencers da internet, o Pastor com X, um cara que fazia muitos vídeos para a internet, um cara bem conhecido, um cara bem divertido, músico. E nesses últimos dias, é um cara com muitos seguidores, quem aí navega um pouco sabe de quem eu estou falando, ele negou abertamente a fé cristã. Diz que a gente não é feliz seguindo Jesus. Ele falou diversas coisas, que eu não pedi para Jesus morrer por mim, né? Eu não pedi para ele morrer e ainda estou devendo para ele. Pô, que fé é essa que a gente nasce devendo, vê um cara que morre por você, e aí ele faz uma coisa que eu nem pedi para ele fazer. E aí ser crente é isso, você não pode ter relações com a tua namorada, você não pode isso, você não pode aquilo. Ele negou abertamente a fé cristã. E é aquilo que muitas vezes a gente acha que está firmado, não é? Muitas vezes eu e você estamos enganados, achando que estamos de fato firmados em Cristo. Mas é quando vem provas, quando vem circunstâncias difíceis, quando vem algumas questões, quando vem o vento, tempestades, aí é que a gente pode saber se essa árvore está firme ou não. Nós precisamos crescer a ponto de firmar as nossas raízes. Gente, você ama Jesus Cristo mais do que você ama teus filhos? Você ama Jesus mais do que você ama teus pais? Teu cônjuge, teu esposo, tua esposa? Sabe o que Jesus fala? Quem não me ama mais do que pai, mãe, irmão, irmã, não é digno de mim. Isso é ter uma fé bem arraigada e fundamentada em Jesus. Jesus, ele não quer o segundo, terceiro, quarto lugar. Ele quer o primeiro lugar na tua vida. Ele não quer concorrência. Andar com Cristo é uma coisa muito séria. Significa renúncia, significa carregar uma cruz. E não é essa cruz assim, tipo, viver uma vida infeliz, gente. Quando a gente se fala de cruz e renúncia, nós estamos falando de rupturas na nossa vida. Para que Cristo seja de fato o centro. Para que Ele não concorra com mais nada na tua vida. Paulo vai terminar aqui no 7 dizendo confirmados na fé. Confirmados, ou seja, estamos convictos da nossa fé. Eu estou convicto de quem eu sou em Jesus. Eu estou convicto da minha identidade nele. Eu estou convicto de quem Ele é para mim. Eu estou muito convicto, muito seguro disso tudo na minha vida, da minha posição em Jesus. O crescimento na nossa vida, ele não é apenas algo objetivo, gente. Ele tem que ser um processo na nossa vida dinâmico e natural. E eu quero te desafiar para você crescer nesse ano. Crescer espiritualmente. Quem sabe, eu nunca li a Bíblia inteira, esse ano eu vou ler. Eu nunca li o Novo Testamento inteiro, esse ano eu vou ler. Eu não li os Evangelhos, então esse ano eu vou ler. Eu não li ainda um Evangelho inteiro, então eu vou ler. E não é tipo, eu vou ler e cumprir minha obrigação. É aquela leitura atenta ao Espírito Santo, para ver o que ele vai falar comigo. Eu estou vendo vocês com as caras assim, o pastor está dando uma bronca na gente. Eu não estou dando bronca em ninguém, tá? É porque há um fogo que toma a gente quando a gente fala dessas coisas. Há um fogo que entra e nos toma quando a gente está falando dessas questões espirituais. Nós precisamos, gente, estar fundamentados, arraigados, termos uma base espiritual muito firme. Uma fé inabalável, tá bom? E Paulo vai falar de gratidão para terminar. Por incrível que pareça, o que gratidão tem a ver com tudo isso? Só é de verdade grato a Deus quem entende a sua fé, quem entende o que Cristo fez, quem sabe claramente o que Cristo é para você. Gratidão, gente, vai muito além de expressar agradecimentos a alguém, mas envolve valorizar aquilo que você tem. Envolve
estar alegres por aquilo que você tem, contentes com aquilo que você tem, estar satisfeito com aquilo que a gente tem. Nada menos que Jesus Cristo na nossa vida. Nada menos. Às vezes eu orava de um jeito meio louco, assim, Senhor, pega o sangue de Jesus e injeta aqui, ó. Sabe, porque eu não quero mais ser do jeito que eu sou, eu quero ser cheio de Jesus. Injeta esse sangue em mim. Injeta o sangue de Jesus na minha vida. Faz uma injeção espiritual. À medida que você vai vivendo, entrando em Cristo, você não quer outra coisa. Você não quer outra coisa. Você não troca por outra coisa. A gratidão, ela sempre vai nos lembrar que nós não somos autossuficientes e o quanto nós precisamos de Jesus no dia a dia, gente. Quanto nós precisamos de Cristo. Amém?